Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Edner Braga e sou corresponsável por esse programa de capacitação em ensino à distância para detentores de saberes. É lógico que eu não estou nesse programa sozinho, pois aí desse outro lado tem mais de 30 pessoas que servirão como interlocutores deste programa de capacitação. E além disso, também temos a Regina Márcia, que é a tutora do curso, e Davis Reis Júnior, que é o nosso professor convidado. Vamos iniciando então hoje, a partir de agora, a nossa primeira aula, cujo tema é Princípios para uma capacitação em ensino à distância. Como eu já disse, eu sou o professor Edner Braga, eu sou psicoterapeuta, professor universitário, atuante no ensino à distância desde 2005 e atualmente eu sou co-criador e co-administrador do grupo Diverse e também sou CEO da plataforma de cursos chamada Cursos Clique, que é onde está acontecendo esse programa de capacitação. Eu já postei um texto de boas-vindas para vocês, mas eu queria aproveitar esse momento neste vídeo para dizer que vocês são realmente muito bem-vindos ao nosso programa de capacitação e que vocês são o objetivo, a motivação e o grande centro que dá todo sentido ao que nós estamos fazendo aqui a partir de agora. Eu também já coloquei todo o conteúdo do curso e os seus 9 módulos. Então, já colocado tudo isso, chegou a hora da nossa primeira aula. Como eu já disse, princípios para uma capacitação em ensino à distância. Eu coloquei um breve texto para que vocês possam ler e que sintetize os aspectos que eu vou tratar aqui de uma forma que ajude vocês a fixarem, não tanto no sentido da memorização e de saber de cor quais são esses princípios, mas de assimilarem esse conteúdo para que eles possam ser uma espécie de atitude, um norteador do pensamento de vocês quando vocês estiverem estruturando, num breve futuro, os seus cursos, que eu espero que sejam, inclusive, ofertados a partir dessa nossa plataforma. Meu histórico com o ensino à distância. Como eu já falei, ele começou em 2005, quando eu fui convidado para participar de um curso de capacitação, não tão parecido com esse, porque os tempos eram outros e, na verdade, nós ainda não tínhamos desenvolvido, eu acho que nem a metade, nem um terço das ferramentas que hoje nós temos e que nós podemos usar para enriquecer os cursos e as aulas no ensino à distância. Naquele momento, eu fui convidado para essa oficina de capacitação e, ao final, acabei assumindo uma disciplina na pós-graduação, que foi a disciplina de metodologia científica. E naquela época, os professores tinham que fazer plantão para atender os alunos pelo telefone. E o conteúdo todo era distribuído em apostilas impressas, vejam só. Então, os alunos estavam espalhados pelo país, a instituição imprimia as apostilas, enviava pelo correio, os alunos recebiam e passavam a estudar através dessas apostilas. E os professores ficavam nos plantões esperando os alunos ligarem para tirar as dúvidas. E as atividades e os trabalhos que eram solicitados eram, em parte, enviados pelo correio, porque, naquele momento, a maior parte das pessoas ainda não tinham computador, não tinham internet.
Então, só algumas tinham a possibilidade de colocar os seus trabalhos fazendo upload de arquivo, e a maior parte mandava mesmo pelo correio. Então, o ensino à distância era basicamente esse. E a internet era usada apenas para fóruns de discussão e para trocar mensagens entre professores e alunos. Basicamente, eram esses os recursos que a gente tinha naquele momento. E desde o princípio, eu me interessei muito e gostei muito de atuar no ensino à distância. E é lógico que existem diferenças de qualidade de acordo com o empenho das instituições em relação à qualidade do conteúdo que elas querem passar. Então, a qualidade do conteúdo não está relacionada exatamente com o fato do ensino ser à distância e que, por isso, ele teria menor qualidade do que o ensino presencial. Não se trata disso. O que vai variar a qualidade dos cursos é o empenho e a visão e os propósitos da instituição que oferecem os cursos. Aí, ao longo desses 16 anos em que eu atuo com ensino à distância, eu passei de professor a produtor de cursos. Quer dizer, eu fui convidado para escrever cursos, transformar em apostilas inicialmente, e todo o processo do ensino à distância se dava a partir daí. Depois disso, eu passei a escrever, a ser autor de cursos para outras instituições, inclusive de cursos livres. E com o passar do tempo, é lógico, tudo isso foi se modificando e hoje já não se tem mais as apostilas impressas no ensino à distância e também não se tem mais o telefone como forma de contato para o aluno poder tirar dúvidas. Quer dizer, o ensino à distância evoluiu muito com a evolução da própria internet e com a evolução da tecnologia. E hoje já se pode estudar a partir do celular. Nem é mais obrigatório ter computadores como naquela época. E isso, então, lógico, tornou muito mais possível o acesso ao ensino à distância. Também o acesso à internet melhorou, a qualidade do acesso à internet melhorou bastante, e tudo isso vai permitindo com que a gente avance também em termos de ferramentas e materiais que ajudam o ensino à distância a se tornar cada vez mais rico e cada vez mais qualitativo. E nós chegamos no momento, pelo menos de um ano para cá, com o advento dessa pandemia, que fez com que a maior parte dos trabalhadores e quase que a totalidade dos professores e alunos tivessem que exercer os seus ofícios ou receber os serviços e os produtos desses ofícios à distância, através da rede, através dos computadores e através dos celulares. E isso é lógico, a gente pode pensar que é uma coisa de momento, que assim que terminar essa pandemia, tudo se acaba com relação ao ensino à distância, mas dizem os especialistas em cenários para o futuro que se a educação à distância já crescia muito e já se apresentava como uma tendência, agora isso ficou muito maior. E mesmo com a possibilidade de nós voltarmos às ruas e voltarmos a consumir produtos e serviços de forma presencial, não vai mudar muito a questão do ensino à distância, porque ele vai se firmar como uma tendência. É lógico que ele não vai substituir o ensino presencial, mas ele vai se firmar como uma tendência e vai crescer cada vez mais. E é lógico que com toda essa evolução da tecnologia, da internet, da possibilidade dos celulares ficarem cada vez mais potentes, cada vez mais terem espaço para transmissão e armazenagem de dados, isso foi tendo impactos incríveis e muito positivos em relação ao ensino à distância. E hoje a gente já nem fala mais somente em ensino à distância, mas em educação online, porque ensino à distância ele pode compreender aquilo que eu disse, da pessoa estar matriculada numa instituição, ligada a ela por um telefone e por uma apostila, e estudando sozinha em casa,
e mandando os trabalhos. Isso também era ensino à distância. Então, há uma diferença, né, entre o ensino à distância e a educação online. Então, o que nós estamos falando aqui como ensino à distância é quase todo falar de ensino online, porque o ensino à distância hoje se dá quase que totalmente online, se não totalmente, né? E é lógico que isso acabou trazendo alguns impactos bastante interessantes na própria perspectiva de transmissão de conhecimento. E é esses que são, então, os princípios que nós vamos começar a falar para que vocês tenham em mente quando forem pensar nos seus cursos. A primeira coisa, que o conhecimento deixa de ser um campo fechado para se tornar um campo totalmente aberto, totalmente reformulável e inovador. E que os alunos não devem ser levados a estudar como se conhecimento fosse algo dado, fechado e acabado, e que só cabe a ele compreender, repetir e memorizar, mas que ele pode, sim, a partir de um conhecimento dado, funcionando como estímulo, abrir esse conhecimento e se colocar diante desse conhecimento, refletindo, repensando, criticando o conhecimento, interferindo e passando a praticar aquilo que a gente chama de autoria, que é produzir também conhecimento. Um segundo impacto foi a produção. O professor deixa de ser um produtor de conteúdo, ou seja, ele não precisa mais ter essa neurose de ficar preparando, né, as suas aulas detalhadamente, minuciosamente, escrevendo textos intermináveis, porque ele passa a ser um curador de conhecimento. Ou seja, além da própria produção do professor, que agora não deve ser mais tão exaustiva e tão longa, ele pode se utilizar do conhecimento de outros professores, de outros pensadores e trazer isso para a realidade da educação online, enriquecendo muito mais o conteúdo das suas aulas e tendo que se debruçar muito menos na produção do seu próprio conteúdo, fazendo com que as aulas sejam muito mais enriquecidas porque traz diferenças de visão e não fica só com a visão daquele professor. Outra coisa, todo o ensino à distância e agora ensino, educação online se dá a partir de um ambiente virtual de aprendizagem. E isso é assim desde o começo do ensino à distância. Só que o AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, ele não é mais como um dado de realidade fechado. No início da educação à distância, e aí eu vou falar aqui, no início da minha atuação como educador no ensino à distância, as instituições protegiam muito o seu conteúdo. Então, os AVAs eram fechados e quase não havia um relacionamento com o mundo. Ele era estruturado com todo aquele conteúdo, com todo aquele conhecimento, tinha os alunos de um lado, tinha os professores do outro, mas tudo se reduzia àquilo ali. Não se utilizava de recursos externos para não levar o aluno para fora do ambiente virtual de aprendizagem e também não se trazia conhecimentos de fora para dentro, porque a gente ainda estava muito focado na questão da propriedade intelectual, dos direitos autorais, que continuam valendo, né? Mas que agora a gente pode usar com mais flexibilidade e sempre, lógico, dando crédito às fontes produtoras daquela informação, daquele conhecimento. E os AVAs, então, se tornaram mais abertos. Hoje, a gente pode usar de conteúdos que estão fora do ambiente virtual de aprendizagem, pode trazer conteúdos para dentro através de links, né? Através de vídeos, através de arquivos de áudio, ou levar o aluno daquele ambiente para fora e até permitir que não alunos tenham acesso ao conteúdo do AVA interno, porque essa neurose, né, e essa persecutoriedade em relação à propriedade intelectual e aos direitos autorais, elas são hoje encaradas com uma outra perspectiva.
O quarto impacto que aconteceu no ensino foi de que o foco sai da aprendizagem individualista, em que o aluno, inclusive, é competidor dos seus colegas em sala de aula ou em ambientes mais competitivos, para ele passar a ter um domínio de um conhecimento que seria só dele, que daria mais poder, enfim, uma série de capacidades que o outro não teria, então ele ganharia em vantagem competitiva e passa a ter uma aprendizagem mais colaborativa, em que todos aprendem junto e cada um faz a sua síntese pessoal e se desenvolve de acordo com seu empenho, com a sua força de vontade, com as suas inteligências mais desenvolvidas, com a adequação das suas escolhas de aprendizado e com todos os recursos pessoais que ele tem. E que é isso que vai diferenciar os níveis de desenvolvimento de habilidades e de competências, e não mais o acesso ou a negação do acesso ao conhecimento ou à informação. O foco sai, isso é a quinta mudança, da apresentação de trabalhos, ou seja, então os alunos e os grupos de alunos saem daquele modelo tradicional de apresentação de trabalho, em que o aluno tem que se preparar exaustivamente um conteúdo para apresentar ao professor e à classe, e que na verdade a classe normalmente não presta atenção naquilo que está apresentado, só o professor é que presta, e muito mais presta atenção com foco em avaliar os alunos, né? E se perde aí uma grande possibilidade de se distribuir aprendizado, se distribuir conhecimento. E aí, no educação online, o diálogo e a interação são muito mais privilegiados e são usados bastante como recurso de apresentação de trabalhos e de disseminação e construção de conhecimento. A ênfase passa a ser em atividades práticas, né? Embora se tenha ainda a possibilidade e a necessidade de se transmitir um conhecimento teórico, porque ele continua sendo imprescindível, pois o conhecimento teórico é a base da reflexão que faz com que a gente consiga implantar práticas, repensar práticas e inovar prática. Uma pessoa que só aprende na prática sem ter o respaldo de um conteúdo que azeite a sua mente para que ela pense sobre aquilo que ela faz, ela apenas fica repetindo técnicas, ela não cria novas técnicas, não inova e vai ficando obsoleta com o tempo. E outra coisa, o conhecimento teórico, ele nutre a nossa atitude, quer dizer, aquilo que está por trás do nosso comportamento e que serve como pano de fundo para que a gente pense soluções diante de situações novas e inusitadas. E não fique repetindo situações velhas que não respondem mais à realidade e não solucionam problemas. Então, eu não estou dizendo aqui que o conhecimento teórico deixa de ser importante. Eu estou dizendo que o foco recai mais na prática, porque a prática é que dá a possibilidade de dinamizar o conhecimento teórico. Os professores e os tutores deixam de fazer uma mediação de ensino à distância técnica e focada apenas em problemas e passa a ser mediador colaborativo. Eles passam, então, a verificar e não a reagir quais são as dificuldades que os alunos estão encontrando e como é que ele vai buscar solução para superar essas dificuldades. O professor e o tutor não vêm mais como um solucionador de problemas, mas sim como um incentivador para que o aluno, diante das dificuldades, possa buscar conhecimento, informações e recursos externos e internos para solucionar os problemas e não ficar dependente de terceiros para aprender e evoluir. E o último princípio é a troca da avaliação tradicional, que é o grande terror dos alunos, para uma avaliação mais contingencial, mais continuada e que vai se dando durante todo o processo de aprendizado e não só no final dele, e uma atividade de construção de conhecimento mais do que uma atividade avaliativa de resultados de memorização. Então, mesmo nos cursos que ainda mantêm
a prova como um recurso de avaliação, ele é um recurso, ele não é o único e ele não é definidor da aprovação ou reprovação dos alunados. Então, colocado esses 8 impactos que a evolução tecnológica e a evolução da internet trouxe para o ensino à distância, tem algumas questões que a gente precisa pensar antes de eu encerrar essa nossa aula. Qual é a capacidade central que nós estamos buscando desenvolver aqui nesse programa de capacitação? Que outras competências e ou habilidades vão ser necessárias desenvolver para que essa competência central que a gente busca se concretize? E como nós vamos conseguir fazer tudo isso nesse curso? Mas essas perguntas eu não vou responder para vocês. Vocês é que vão refletir e vão responder para mim na atividade que eu vou colocar no final deste módulo. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenha sido útil e interessante e até a nossa próxima aula. Um grande abraço para todos.